Na qualidade de diretor do ISCHEC, quero naturalmente manifestar o nosso orgulho e o nosso empenhamento em que esta sessão aqui decorra. Dou as boas-vindas aos nossos convidados, aos nossos convidados, e na certeza de que o tema que vai ser aqui hoje debatido é um tema de interesse genérico, tem a ver com os direitos humanos, tem a ver com as questões que se colocam hoje em dia à nossa sociedade num período de crise. Temos aqui três ilustres figuras na nossa mesa e eu começaria por dar a palavra ao Sr. Professor Dr. Carvalho da Silva. Acho que foi muito interessante, gostei muito de participar, os organizadores estão de parabéns e vocês pelo vosso esforço e, acima de tudo, as presenças que foram muito significativas, mesmo sendo sexta-feira à tarde. E acho que foram abordados aqui temas que eu acho que apareceram com conexões, com convergências e com conexões muito interessantes, ligando o trabalho, os direitos do trabalho, os direitos sociais, identificando relações entre eles, identificando problemas da atualidade e entre eles e os direitos humanos e aquilo que são os desafios da sociedade atual. Acho que foi uma reflexão muito interessante. Sim, acho que sim. Pelo menos, enfim, a plateia esteve nutrida, não é? Esteve atenta, e estar a ouvir 2 horas a falar de direitos humanos não é evidentemente para qualquer plateia e, portanto, nesse sentido, penso que correu bem. E também porque as intervenções, não só a minha, mas também dos outros 2 oradores, creio que foram valiosas no sentido de focar esta problemática dos direitos humanos e da relação dos direitos humanos com a situação de crise que vivemos atualmente, de diversos pontos de vista, não é? Enfim, quer de um ponto de vista mais social, quer de um ponto de vista mais político, quer de um ponto de vista mais jurídico, e, portanto, acho que foi uma perspectiva complementadora que permitiu deixar uma ideia muito global de tudo aquilo que está em causa. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o desemprego. Toda a pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Toda a pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa satisfatória que lhe assegura, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Toda a pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. No artigo 24, um aspecto extraordinariamente importante. Toda a pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. O chamado 13º mês, que é subsídio de férias, não é uma invenção de alguns distraídos, patrões, governantes e sindicalistas, que se confundiram e pensaram que o ano tinha 13 meses. Não é nada disso. Está no artigo 24 da Declaração dos Direitos Humanos a limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. E, por exemplo, quando passamos para as relações comerciais, o desequilíbrio no mundo em relação às relações comerciais é daquelas áreas onde mais se cilindram direitos dos cidadãos, direitos dos indivíduos em países inteiros, não é? Diz-se o mercado é livre uma treta, não é? E, portanto, os países que não têm poder, não é? Nas trocas comerciais no mundo, os direitos dos seus cidadãos, nem o conceito de cidadão às vezes consegue aplicar, os direitos dos seres humanos nesses países
que são frágeis nas trocas comerciais, são todos os dias cilindrados. Não é? Portanto, cada uma destas dimensões da crise põe em causa direitos humanos. Hoje, a centralidade do trabalho ampliou-se, a relação entre direitos de trabalho e direitos da cidadania portanto, também ela ampla, e essa relação e as componentes dos direitos vão-se alargando, o que convoca, por exemplo, questões de uma necessidade de abordagem de novos direitos em todos estes campos e, por exemplo, da necessidade de emergência de organizações e de articulação da ação de organizações em todos estes espaços. Hoje nós temos o direito do trabalho a ser absolutamente destruído. E se o direito do trabalho é posto em causa, são os direitos humanos também que são postos em causa. Eu queria-vos deixar este tópico e o último, que eu disse que eram os dois últimos, é este. Eu procurei aqui fazer uma relação até do ponto de vista da evolução histórica do surgimento da OIT, mas não é só isso. É nós, no tempo presente, em que o Estado Social, que é uma das grandes conquistas do desenvolvimento das sociedades europeias em particular, mas não só, mas o Estado Social surge, entre outros fatores, ou melhor, entre outros efeitos ou objetivos, tem o da consolidação do Estado-nação. Se quiserem, peguem no exemplo alemão ou no exemplo italiano, e o Estado alemão, enquanto Estado-nação, é um Estado que se fixa nos últimos 25 anos, no último quartel do século XIX, é muito recente. E é aí que surge também, né? Lembremos-nos das posições iniciais do Bismarck, e não só, sobre aquilo que foram os alicerces do Estado Social, e o Estado Social surge a consolidar o Estado-nação e a dar projeção ao Estado-nação numa interpretação moderna. O Estado Social posto em causa é o Estado de Direito que é posto em causa, mas é muito provavelmente o Estado-nação que está posto em causa, à luz daquilo que nós temos de entendimento de sociedades democráticas, não é? E, portanto, era com estes tópicos para reflexão que eu queria iniciar esta participação. Obrigado.